Soberano Deus, eterno Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite para render graça, render glória, louvor e oração na tua presença. Nós sentimos a tua presença através dos louvores aqui que foi entoado em teu nome, meu Deus. Pai, que nessa noite, os céus estejam abertos sobre este lugar, sobre o pão de água alta, meu Deus, venha descer, Senhor Pai querido. Deus, como uma flecha, Senhor Pai querido, para desembanhada, meu Deus, nossos corações. Deus, a tua palavra venha mudar, venha arrancar, Senhor, para a cicatriz, aquilo, meu Deus, que está arrancado, guardado, meu Pai amado. Deus, que o teu Espírito Santo nessa noite no teu céu, para Deus, só revelado ao coração da tua igreja, meu Deus. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor, Pai querido, Pai amado. Deus, guarda a atmosfera espiritual, a qual o teu Espírito Santo está, Senhor, aqui neste lugar, Pai amado, parando, está realizando milagres, eu creio, pelos olhos da fé, e em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, derrama a unção, Pai querido, para vai ser ministrada neste lugar, e fala conosco, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Salve o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Milton, o irmão para nós, casado com o nosso Senhor de criação de véu. Já vim aqui algumas vezes, irmão, mas eu era bem moço, tinha uns 15 anos, eu estou com 41 anos, faz muito tempo. Eu vim no casamento muito aqui no meu. No casamento comigo faz muito tempo, pela graça do Senhor. O mais importante, estamos todos na presença do Senhor Deus. O meu pastor Fábio, o apóstolo do Senhor, nós estamos ali na Água Viva de Outreiro. Eu comentei a ele que eu estaria aqui no sábado. Ele mandou a paz do Senhor para todos. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no 1 Samuel. Irmãos, vou avisar vocês, não sou pregador. Eu gosto de falar de Jesus Cristo. Amém? Tem umas pessoas que falam assim, não, eu sou pregador. Eu gosto de falar de Jesus. Uma coisa que me fascina é chegar numa rodinha, as pessoas estão ali comentando de Jesus Cristo e eu começo a falar com eles. Como vai ver a hora, já se passou 1, 2 horas, 3 horas, e a gente conversando sobre o Senhor Jesus e as maravilhas que Ele faz nas nossas vidas até o dia de hoje. Amém? Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Fala assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda e a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi e saiu caminhando e comeu, e o seu semblante não era de tristeza. Amém? No capítulo 2, versículo 19, fala assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e anualmente o trazia quando com o seu marido subia para oferecer sacrifícios anuais. Ele abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Amém? A igreja pode se sentar? Aleluia. Irmãos, hoje, como o nosso companheiro, o irmão Milton, tinha mencionado, hoje é um culto de adolescentes e jovens. E ele me falou algumas semanas atrás, e eu fiquei meio apreensivo com o Senhor, porque eu sou líder também de adolescentes na minha igreja. E uma coisa que é árdua, irmãos, é lidar com os adolescentes. Por quê? Os adolescentes do dia de hoje, eles têm muita comunicação
comunicação visual. E isso chama muita atenção deles. E a palavra do Senhor é mais de ouvir e ouvir, para que a gente venha crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Só que a tecnologia de hoje, irmãos, chama tanta atenção deles, que é uma luta desigual, vamos dizer assim. Porque o diabo investiu tanto para destruir a vida dos adolescentes e dos jovens dessa nação e do mundo, dessa geração, que eles não mediram esforços. Eu me lembro quando eu era moço, a idade deles, não existia celular. Para a gente ter uma linha telefônica era como se fosse comprar um terreno na minha época. E você tinha que ainda entrar numa fila para conseguir aquela linha telefônica que hoje muitas das pessoas nem têm mais em casa, porque a tecnologia avançou. Só que na minha época eu lembro que eu me assentava todos os dias durante a noite, um pouco antes do jantar, e a minha avó, que Deus já tem, ela sentava e começava a falar de algumas coisas referente à Bíblia para a gente. Ela era uma mulher, irmãos, que ela não tinha estudo, ela não sabia ler. Mas de tanto ela ouvir aquelas coisas do Senhor, foi gravando no coração dela e na sua mente, e ela vinha trazendo aquela mensagem, e a gente, como criança, ficava deslumbrado pelas coisas que o Senhor havia feito milhares de anos atrás. Só que hoje, irmãos, se a gente sentar com os adolescentes e começar a falar para eles das coisas que Deus fez nas nossas vidas e fez há milhares de anos atrás, eles é praticamente dar risada da nossa vida. Mas o que me chama a atenção é que tem os seus adolescentes. Tem algumas pessoas ainda, alguns jovens, que no decorrer do tempo ele abre o seu coração e entende que existe um Deus acima de tudo. É o mesmo Deus que deu saúde à sua mãe, ao seu pai, colocou ele diante da presença do Senhor, e hoje estamos aqui reunidos, adorando o nome do Senhor Jesus. Agora eu vou te dar um exemplo. Eu não sei quantos moradores tem aqui na cidade de Santa Lopes, mas provavelmente passa uns 45 mil. Ou não? Não? Menos ainda? Então, olha só. Se tiver 30 mil habitantes, irmãos, quantos adolescentes têm sentado aqui hoje na presença do nosso Deus? Se for 30, não tem 30. Sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é a quantidade que o Senhor está procurando, mas o Senhor está procurando de qualidade. E qual é a qualidade que o Senhor está buscando? Adoradores. E o que me chamou a atenção nesses versículos que nós lemos, a palavra fala que Ana, ela subia anualmente na presença do Senhor, mas ela não havia filho, e era uma luta desigual juntamente com a sua companheira, que era próxima do seu esposo, sua segunda esposa de Eucana. E a Bíblia fala que a Bíblia até fala que a sua inimiga, ela zombava, de Ana. Só que o Senhor se lembrou dela através de uma adoração, através de uma entrega de coração, porque ela sabia que o Deus que ela servia e a sua família servia era um Deus de milagres. Só que ela se achega ao Senhor e fala com Deus, e ali Eli se achega até ela e dá essa palavra para ela através da boca do profeta. Fala assim: vai lá, porque tudo aquilo que você tem pedido, o meu Deus, o seu Deus ouviu, e com certeza Ele cumprirá na sua vida. E ali o Senhor faz gerar agora no ventre de Ana um menino chamado Samuel. Só que o que me intriga nisso tudo, irmãos, foi a oração que ela fez. Porque ela pedia tanto um filho, tanto um filho, tanto um filho, e o Senhor pegou e começou a ouvir a oração dela. Mas quando ela falou: Senhor, se você me der um filho, esse será nazireu, e ele será, Senhor Pai, separado e entregue no tabernáculo para servir o Senhor todos os dias da sua vida. Agora, imagina na nossa consciência, irmãos, nós pedimos algo tão valioso para Deus, e quando Deus cumprir nossas vidas, nós irmos e ofertarmos ao Senhor aquilo que é de mais valoroso em nosso coração. E Ana, ela não pensou duas vezes, irmãos. Ela gerou ali a Samuel. E a Bíblia fala que
no próximo ano, o seu esposo subia novamente para ofertar ao Senhor e falou assim: não, vou ficar aqui, vou amamentar o nosso filho, e quando ele estiver desamamentado, já estiver pronto a tirar ele do seio, eu levarei ele para entregar ao Senhor Jesus, e colocarei ele lá para servir o Senhor perpetuamente, até o dia que o Senhor vir buscar a sua vida. E ele foi lá, irmãos, subiu, adorou o Senhor, voltou, passou mais alguns anos. A Bíblia nos fala que era menino, criança, quando foi entregue. Alguns historiadores falam que ele tinha entre 3 e 6 anos quando foi entregue até ele ir para servir ao Senhor. Agora imagina você subir com o seu filho com a oferta, entregar a oferta ao Senhor e entregar o seu filho para servir ao Senhor. Na mente da mãe já é algo tremendo de se fazer. Muitas das vezes as pessoas falam assim: o pai é mais desligado dos filhos, porque o pai sai cedo e volta à noite, não tem tanto contato com os filhos. Mas creio eu, irmãos, que o mesmo amor que a mãe tem, o pai tem. É o mesmo amor. Eu acho que a mulher só teve o privilégio de gerar em 9 meses. Deu contato com o filho mais 9 meses da vida, somente para ela. Então esse ligamento, só quem vai ter vai ser a mulher, o homem não vai ter esse ligamento. Mas o amor eu tenho certeza que é o mesmo. Só que a mulher fala que quando ela deixou ali o seu filho, ela não olhou para trás. Mas o coração, tenho certeza que o coração dela estava entristecido. Mas ela se lembrava da promessa que ela fez ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós temos filhos e se esquecemos da promessa que nós fizemos ao Senhor. Qual foi a promessa que nós fizemos ao Senhor? De cuidar, de zelar, de instruir os nossos filhos no caminho correto, de na hora que for preciso ir lá e dar uma chicotadinha com amor. E hoje em dia, irmãos, o diabo ele é tão terrível que até mesmo essa chicotadinha com amor, ele fez uma lei que nos restringe em tal coisa. Para quê? Para que o seu filho erre e você não tenha o poder que foi dado a você por nosso Deus de corrigi-lo para ele não se perder no meio do caminho. Mas nós vamos deixar os nossos filhos se perderem nos caminhos, irmãos. Eu sei que hoje é um culto de adolescentes e de jovens, mas para esses adolescentes e jovens hoje estar sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor, ele não depende deles, ele depende de vocês, que são pais e mães. Se vocês não educar os seus filhos ao caminho correto de se seguir, irmãos, tenha certeza que quando você menos esperar, ele vai se desviar. Mas vai ser culpa de quem? Vai ser culpa do amigo que foi uma má influência na vida do seu filho? E se eu disser para vocês hoje que a má influência é os seus filhos, porque vocês não conseguiram domar o coração do seu filho. Eu tive alguns problemas com os meus filhos. Estão ali, uma de 19 anos, jovem, e um de 12 anos. Só que todas as vezes que eles davam uma escapulida daquilo que a gente determinava para a vida deles, irmãos, a minha esposa, ela chegava assim: ó, seus filhos estão errando. Eu não, mas vamos conversar. Não, você tem que pegar eles de cinta. Não, vamos conversar. E eu queria levar na conversa, mas na conversa, irmãos. Porque quando eu era menino, meu irmão vai lembrar disso. A minha avó, ela tinha um ritual de manhã cedo. Ela levantava, trocava suas roupas, ia no banheiro escovar os seus dentes, e ela tinha uma correia, irmãos. Uma correia
dessas de sofá, preta, larga, desse tamanho assim. Ela catava aquilo, colocava aqui no ombro e ficava com aquilo o dia inteiro. Ela só tirava daquele ombro dela, ou para bater na gente, ou para colocar no lugarzinho dela lá e dormir. Mas era o dia inteiro com aquela correia. Eu vou falar uma coisa para você. Glórias a Deus por causa disso. Glórias a Deus, irmãos, por causa disso. Porque da minha casa nenhum se perdeu. Todos os meus irmãos servem ao Senhor. O que eu quero dizer hoje para vocês, irmãos, é que os seus filhos dependem de vocês para adorar o Senhor. Porque a tecnologia que hoje foi lançada no meio do mundo é simplesmente para destruir a vida deles. Eu quase perdi os meus filhos por causa dessa maldita tecnologia. Mas pela graça do Senhor Jesus, Ele conseguiu abrir os meus olhos, os olhos da minha esposa, antes dele se perder. Então, irmãos, quando Ana, ela vai e entrega a Samuel e sai e retorna para a sua cidade, a palavra do Senhor fala que Samuel ficou lá. Mas eu vou perguntar para vocês, uma criança de 3 anos ou 6 anos, ela vai entender aquilo? Ela não vai entender, irmãos. Com certeza a Bíblia não relata isso, mas pelo pensamento nosso terreno, nós sermos pais e conhecendo nossos filhos, cuidando com amor, com carinho, com dedicação. Se você deixar o seu filho na casa de um desconhecido e virar as costas, ele endoida, ele começa a espernear, gritar, chorar e tenta escapar de todas as formas para ir atrás de você. Agora imagina só, Ana deixando ali Samuel, virando as costas e indo embora. O coração dessa criança como que ficou? Mesmo a sua mãe explicando esse filho, eu já tinha determinado isso antes mesmo de você nascer, de deixar você aqui no tal lugar. E você vai servir o Deus vivo, Deus amado, Deus que tudo pode, Ele vai guardar, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas criança não quer saber, irmãos. Criança não quer saber, ela quer estar perto do pai e da mãe. Só que mesmo o coração de Ana quebrantado, o coração de Samuel naquele momento também entristecido, ele ficou naquele lugar. Eu não sei te dizer se foi por vontade própria da criança ou se foi obrigado por ele, mas que ele permaneceu ali, se cumpriu a vontade da mãe dele, foi. E ela voltou, irmãos, para sua casa. Só que o que me chama mais atenção, que mesmo a mãe dele deixando ele lá, ela não se esqueceu dele, porque a palavra fala que todos os anos ela ia lá e costurava para ele um manto e subia todo ano oferecer ao Senhor e levava para ele um presente. Mas com certeza quando ele via ela, ele disse: mãe, veio me buscar? Não, filho, eu vim te trazer só esse presente que fala com você. Bom trabalho que você está fazendo, porque você está diante da presença do Senhor agora diariamente. E ela ia instruindo o seu filho aquele caminho que ele tinha que seguir. E quando ela ia embora, tenho certeza que o coração de Samuel novamente se entristecia. A Bíblia fala que Samuel chegou numa idade da pré-adolescência. E a Bíblia fala que provavelmente nos seus 10 a 12 anos, ele começou a servir o Senhor já no sacerdócio. Ele já vestia a sua roupa sacerdotal e já fazia algumas coisas ali diante do templo do Senhor, juntamente sob a instrução de ele. Só que agora é diferente, irmãos. Agora ele já está servindo. O tempo de aprender ali com ele já começou a mudar. Porque o caminho que a sua mãe começou a instruir a ele, começou a entrar na sua mente e no seu coração. Como eu falei aqui no começo. Porque se não fosse a minha avó me contar histórias de que Jesus salva, de que Jesus cura, de que
que Jesus liberta, que Jesus morreu numa cruz por mim. Hoje, irmãos, o que você imagina? Um tempo atrás eu voltei na cidade onde eu nasci, lá em São Paulo, no bairro onde eu nasci. Nós éramos provavelmente ali, entre os meus irmãos e conhecidos, amigos ali da região, nós éramos provavelmente, acho que 20, 25 crianças. E diariamente, irmãos, nós subíamos para a escola, nós jogávamos bola junto, brincava de pega-pega, esconde-esconde. E se eu falar hoje para esses adolescentes, para essas crianças, ela não vai entender o que eu estou falando, porque o negócio mudou. Só que a gente tinha essa comunhão ali. Nós íamos para a casa de um amigo, tomava um café, comia um pão, saía, ia para casa, bebia água, brincava de bola, pinava pipa, bolinha, era tudo junto. Só que quando eu voltei lá, irmãos, depois de um certo tempo, já casado, já com filho, eu comecei a perguntar de alguns, e as notícias comecei a receber, não eram boas, irmãos. Resumindo, de 23 a 20 crianças da minha época, praticamente 15 ou 14 já chegaram ao óbito. Mas por quê? Porque os caminhos que eles escolheram, irmãos, para a sociedade, não era muito bom. E o que aconteceu com isso? Chegou a conta deles. E a outra parte dos outros 5, 2 estão na igreja, e os outros 3 estão presos. Mas hoje, se nós olharmos, irmãos, a quantidade de adolescentes, a quantidade de jovens que estão indo presos, que estão perdendo a sua vida, não é brincadeira. Mas a culpa é de quem? Se eu falar para vocês que a culpa é nossa, vocês vão ficar com mais raiva. Porque o que nós temos, irmãos, nós não é para guardar para nós mesmos. O que nós temos é para ser lançado, a Bíblia fala. O Senhor nos coloca nos compara com duas coisas na terra. Ele nos compara com o sal e com o sol. Por que o sal? Imagina este mundo sem crente. Esse mundo sem crente, irmãos, ele vai ser um mundo sem sabor. Porque não vai mais ouvir as loucuras dos crentes dentro de um templo, gritando, exaltando o nome do Deus vivo. Agora o mundo sem o crente novamente é como um mundo sem o sol, vivendo completamente na escuridão, trombando em tudo que não se vê, porque o sol já foi tirado do meio deles. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou desesperado para esse dia chegar. Eu acordei essa madrugada, comecei a falar com o Senhor e falei: Senhor, que vontade do Senhor voltar logo. Que vontade de se achegar no Senhor, de abraçar, de dar um cheiro, de lançar os teus pés, Senhor, de chorar ali como aquela mulher fez diante da mesa ali, se humilhar perante a tua presença. E o Senhor me deu um pensamento meio estranho, no momento eu não entendi. Quando eu sentei aqui, o Senhor me revelou o resto do meu pensamento. Eu falei assim: Senhor, para me chegar no Senhor e me humilhar perante a tua presença, sendo que o Senhor é o Deus criador de todo e de tudo, o Senhor não precisou de nada para criar tudo. E eu falei assim: Senhor, se eu me achegar perante a tua presença e falar assim: Senhor, eu sou o teu filho, eu estou mentindo.
Eu falei para ele assim: Senhor, se eu for servo, eu também estou sendo diligente. Porque servo, o Senhor tem a confiança de deixar algo na sua mão e saber que Ele vai fazer de bom grado. E não vai questionar o que o Senhor está determinado para Ele fazer. Aleluia. Eu falei: Senhor, se eu falar para o Senhor que eu sou seu amigo, estou pecando contra o Senhor. Mais ainda. Porque amigo, irmãos, tem que ter comunhão com Ele. Amigo é aquele que você chama e se assenta na sua mesa e você vem e oferece um café e você fala assim: não, você não vai embora agora, você vai esperar o almoço. E ele vai almoçar e você vai começar a conversar, mas não precisa ir embora não, você não vai embora não, agora a janta está quase saindo. E amigo, você quer que ele fique perto de você, quanto mais tempo melhor. E eu falo: Senhor, como eu posso me achegar ao Senhor? Eu fiquei o dia inteiro com isso na cabeça, o dia inteiro com isso no pensamento. E eu me assentei aqui, o Senhor falou assim: agora sim. Você agora sim, Senhor, o quê? Agora sim você vai entender como você chegar a mim. Eu falei assim: como, Senhor? Como ovelha. Oh, glória a Deus. Eu falei assim: Senhor, por que como ovelha? Porque a ovelha eu dou de comer. Porque a ovelha eu dou de beber. Porque a ovelha eu cubro com as minhas asas. Filho, servo, amigo, tem muitos direitos, irmãos. Tem muita coisa que nos impede de fazer aquilo que o Senhor nos deu. Nos rotulamos como amigos, como servos e como filhos. Agora, quando nós nos rotulamos como ovelhas do Senhor Jesus, nós somos completamente dependentes do nosso Deus. E Ele vai nos dar aquilo que nós nos necessitamos para nos alimentarmos. Ele vai nos dar água naquilo que é suficiente para matar a nossa sede. Ele vai nos colocar, irmãos, num aprisco seguro. E quando nos perdermos no meio do pasto, Ele vem com o seu cajado, com a sua graça, nos coloca no ombro e vem saltitando de alegria, porque nos achou perdido e nos colocou novamente no seu lugar correto. Aleluia, Jesus. Hoje eu vim aqui, irmãos, para alertar os irmãos. Da mesma forma que eu tenho tentado, juntamente com a minha esposa, alertar os adolescentes do nosso ministério, irmãos. O mundo não está de brincadeira. E a palavra do Senhor fala assim: que aquele que mexe com a terra, com o campo, ele olhando para o tempo, ele sabe o momento que vai se chover. Qual o momento correto de se lançar a semente, o plantio? E se nós olharmos, irmãos, para notícias, para as coisas que estão acontecendo ao mundo e ao redor, na nossa cidade, no nosso país, nós vamos ver que a vinda do Senhor está próxima. Só que eu não quero morar no céu sozinho. Eu quero morar no céu com um povo barulhento. Que nós lá no céu ainda vamos incomodar o inferno. Porque o diabo vai nos ver lá debaixo das folhas só.
vem depois uma grande restauração do poder de Deus. Eu te dou um exemplo. Quando Israel ela foi tomada pelos babilônios, eles ficaram 70 anos no deserto. Só que a palavra do Senhor fala que quando eles retornaram para Israel, eles fizeram edificar os muros e novamente reconstruir o templo. E ali eles regozijaram novamente diante da presença do Senhor. E nós estamos num tempo, irmãos, de nos alegrar perante o Senhor. Glória a Deus. Foi um tempo tribulado, irmãos, 2 anos atrás, 1 ano atrás, com essa pandemia que veio e matou milhares de pessoas. Eu, pela graça do Senhor, não perdi nenhum ente querido na minha família, mas alguns conhecidos, irmãos, eu perdi. Alguns irmãos da minha igreja perderam alguns familiares. Só que todos que foram levados, conhecidos, estavam diante da presença do nosso Deus vivo. Então eu quero dizer com isso, irmãos, se o Senhor vir hoje buscar a nossa alma, buscar os nossos filhos, buscar os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos vizinhos, será que esse mundo está salvo? Será que nós vamos estar salvos? E a Bíblia fala que servir o Senhor não é complicado. Servir o Senhor é fácil. Eu aprendi isso com um ancião. Ele me falou assim: ó, servir o Senhor é uma coisa simples. Eu disse: é, mas por que a gente complica? Porque nós somos bestas. Porque se nós entendermos o significado de servir o Senhor, é simples. O servir o Senhor é ajudar a viúva, amparar o necessitado e não deixar o órfão, irmãos. Simplesmente isso. Adorar a Deus, irmão, nós somos obrigados a adorar a Deus. E quando Ele nos formou, a primeira coisa que Ele fez, Ele soprou o fôlego de vida em nossas vidas e veio algo de dentro do Senhor para nós. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, adorar o nome dEle, o nosso coração já arde, porque já dentro de nós mesmos já tem algo dEle. E quando Ele vir nos buscar, irmão, Ele vai querer essa parte novamente dEle, que é a nossa alma, irmãos. Eu espero que todos, irmãos, todos estejam lá, exaltando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, dá essa oportunidade ao nome do Senhor. Glória a Deus.